Marcos, tudo bem? E aí, Marcos? Felipe, André, como vão? Beleza, cara? Beleza. Massa, na Tá em expectativa Goiânia, aí. Marcos? Tô em Goiânia. Bem. Show de bola. O Filipão vai dar uma aula para nós aí hoje. Tô curioso, cara. É. Quero ver como é que ele tá Isso. fazendo o growth da Na Zupani. foto ele tá invocado, de óculos de sol, você viu, né? Mas o cara, growth hacker aí, marketing Exatamente. nacional, pô, o cara tem que estar Tem que estar toda. estiloso, né, Marcos? E tem que convidar, né, as gerentes de marketing lá do grupo para participar também, né? Atrair o público. Exatamente. E vocês, então, como é que tá o mercado aí? Tudo certo? Estão vendo retomar? Cara, tava Vocês falando falaram disso agora. Tamo indo bem. Graças a Deus, otimistas? tô otimista. Tô bem otimista esse ano. Ano passado, o mercado em si, pelo menos o que eu atuo, deu uma retraída, né? E esse ano já tá com projeção de melhora, cara. Já tá com projeção de crescimento. E a gente conseguiu crescer nos principais canais. Então, tava até falando pro André aí, a gente tá nesse processo de nacionalização. Então, cara, a gente todo mês aí é um estado novo. Então, estamos nessa Legal. pegada de Bom crescimento. demais, cara. Por que E que aí, você, então, por que que você acha que a Zupani, né, é higiene e limpeza, né? sim. Mas deu uma retraída esse setor? O pessoal ficou mais... Cara, deu porque o mercado, se você pegar até o relatório da Scantec, o mercado caiu ali em torno de 8%, no geral, mas por conta de matéria-prima. Ah, Falta de tá. matéria-prima, falta de matéria-prima, e aí teve um. Só que acaba que a gente foi um pouco beneficiado com relação a isso, que assim, a gente cresceu, igual eu estava falando para o André, a gente conseguiu, cara, 8 estados no ano passado. Então, e além disso, a gente cresceu muito forte no cash. E aí eu até vou falar um pouco disso hoje, porque quando a gente fala de growth, o pessoal lembra muito do digital, então, que é a pegada mais forte, então, que é o que todo mundo fala. Só que, cara, growth é para tudo. Dá para a gente Lógico. aplicar growth no varejo, na indústria, sabe? Eu acho que o que vai mudar um pouco é a velocidade disso. Então, vamos ver se eu falo um pouquinho sobre isso. André, Legal. vamos dar uns 5 minutinhos para o Vamos. pessoal Acho que 5 entrar. minutinhos é suficiente para o pessoal Já entrar. 9h10, então a gente começa. E aí, como eu falei, Marcos, vai ficar gravado. Aí depois a gente dá um corte aí nesse começo, que a gente está mais batendo papo. E para disponibilizar aí para o pessoal que não pôde participar. E beleza? Tranquilo. Vou dar uma chamada aqui na galera também. Fazendo isso. Mas esse clima de expansão é muito bom, né, cara? Que é o clima que você está vivendo aí, clima de expansão, de crescimento, isso é muito bom, isso é adrenalina na veia, né? Quando você fala que um caminhão saiu, um caminhão do estado tal, acaba. Isso é adrenalina na veia, cara. Isso É é muito muito bom. bom, isso, né? E eu já passei algumas vezes por momentos assim, tanto no varejo quanto na indústria. Na indústria também por expansão de região, como você está passando, e no varejo também por ampliação geográfica, novos pontos de venda, chegando em novas regiões. Isso é uma adrenalina, o time todo fica engajado, é muito bacana você trabalhar nesse clima, né, de crescimento e expansão. E agora, esse auxílio emergencial que está sendo pago agora, a parcela, isso afeta vocês diretamente, né? Porque isso estimula lá o pequeno varejo, né? Sim, sim. Cara, principalmente como a gente atua lá no canal indireto, principalmente em outros estados, você pega uma região, vou tirar um exemplo do Piauí. Isso. Cara, o Piauí, o que o Piauí produz? Muito pouco. É, É muito é funcionalismo completamente público, dependente da Bolsa Família, né? Agora o auxílio funcionalismo emergencial. público e bolsa, sabe? Tem cidades lá, cara, que dá 2 horas da tarde, você não vê ninguém na rua, não tem nem comércio aberto, sabe? E quando a gente vai para essas regiões, e aí a gente tem um mix de produto muito amplo. Então, por exemplo, aqui, o
que mais vende aqui na região? 2 litros, por exemplo, quando a gente fala de volume de produto. Você vai lá para o norte, já é um volume menor, que é de 500 ml, uma embalagem primária ali um pouco menor. E, cara, a gente acaba tendo que focar um pouco nesse produto lá. A gente segmenta muito isso, né? Segmenta por região. E você tem pouca opção, na verdade, né? Quando você pega Piauí, você tem Parnaíba, você tem Picos, própria Teresina, você pega 5 cidades ali que o E restante hoje são eu cidades tô muito pequenas. e hoje eu tô em 95% do estado, cara. Pois é, e são cidades assim, 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, né? Mas Cidades muito pobres, muito. Mas você tem capilaridade, né? Isso é importante. Você ter capilaridade para a força da marca, até mesmo para você performar em Teresina, né? Que é a cidade sim, que. sim. Engraçado, Teresina a gente ainda não tá bem, mas estamos no projeto. Estamos jogando, brincando de War lá. A gente fala isso. E, cara, dá cada vez mais. A gente tenta dar um foco ali em algumas regiões inicialmente para difundir a marca e depois a gente expande isso, né, para Você tá outras lá, regiões. você tá com o Matheus lá ou não? Ainda não. Mas- Ainda não, cara. Até porque se a gente fizer isso, eu mato o meu canal em direto. É, Matheus é complicado. é. Oi, Amanda. Tá por aí? Tá ouvindo a gente? Oi, pessoal, tô sim, só que eu tô no trânsito por enquanto, então vou ficar de ouvinte mesmo. A Amandinha vai me ajudar aqui hoje, né, Amanda? Opa, na hora, precisando aqui. Coisa Amanda, boa. gente, pra quem não sabe, Eu sou a Amanda, sou o lá do Sicov, né, Amanda? aí. Apresenta aí, Amanda. Gente, é porque eu tô no trânsito, eu não consigo falar agora, eu tô só de ouvinte mesmo, desculpa. Cuidado, Amanda, cuidado. Pois é, Esses dias eu fui puxar o documento do carro para pagar, 2 multas, usar celular ao volante. Mas engraçado, porque eu não atendo, né? Então, em algum momento que eu peguei o celular, manuseei ele do banco, coloquei no colo, alguma coisa assim que eu manuseei o celular, a câmera A câmera pegou. pegou. É complicado. É surpresinhas, né? Que não são boas, viu, Marcos? Começo do ano paguei 3. Excesso de velocidade. É, Eu pego a marginal ali para levar as minhas filhas na escola. Rapaz, eu vou fritando a cabeça, a mente, pensando nas coisas e aí você não vê passar a 10, única coisa 5 que você não quilômetros. lembra é a velocidade, né? O resto. Exatamente. Felipe, vamos André, lá? vamos começar? Bora. Beleza. Eu vou travar aqui, pessoal, o áudio de vocês. Tá bom. E aí, qualquer coisa, vocês Eu vão vou, dando um eu grito aí vou no chat. desligar minha câmera aqui também, por causa do sinal, que está oscilando o meu sinal aqui. Felipe, Certo. boa palestra para você aí. Obrigado mais uma vez Deixa eu pela só disponibilidade. organizar aqui meu celular aqui também. Só para mim ficar de olho no chat. Vai lá. Obrigado aí pela disponibilidade, viu, meu amigo? Vai a contribuição e tanto aí para o nosso grupo. Manda bronca, tá Fechou. contigo. E aí, eu vou passar um geral, tá, gente? E aí depois a gente vai batendo um papo, se você achar interessante aí, André. Beleza? Beleza, show de bola. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui, gente. Boa noite, primeiramente, para todo mundo aí. Desculpa a falação aí, né? Agora no começo. Tava esperando vocês entrarem, tá? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui. Inclusive, a Amanda já conhece bem essa apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, gente, qual que é o tema de hoje, né? A gente estava falando um pouquinho aqui até agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Growth Hacking e o Growth Marketing, certo?
Mas primeiro, só me apresentando, eu sou o Felipe, eu sou gerente nacional de marketing e trade marketing da Zupani Industrial, que é responsável pela marca Zup, de produto de limpeza, e também pela marca de vela, a Vela São Tarcísio, que tem aí 97% do mercado aqui na região. Sou publicitário, sou especialista em gestão comercial, trabalho com marketing, vendas, inbound e outbound, já tem aí aproximadamente uns 12 anos, tá? Formei ali na Alfa, faculdade aí que o André tá hoje liderando o time, né? Minha pós-graduação fiz no IPOG, tenho cursos aí pela Endeavor, certificado em outbound, inbound, certificação também de Google Ads. Durante a minha trajetória, já trabalhei tanto com empresas, comecei lá em indústria, na Coca-Cola, no time de trade, inclusive. Passei por algumas agências, liderei time de agências de crescimento também, e hoje retornei para a indústria, tá? Só que durante toda essa trajetória, qual foi o meu principal foco? Sempre trabalhando as estratégias de marketing e venda focado em crescimento, tá? Tanto em crescimento acelerado, que desde antes mesmo, lá atrás, quando eu comecei, eu já praticava growth sem saber o que era growth, tá? E qual que é o nosso objetivo hoje aqui desse nosso encontro? Realizar um apanhado geral sobre a metodologia de growth, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é growth, o que a gente tem que levar aí para o nosso time quando a gente está falando de crescimento acelerado, tá? Então, para começar, o que é growth hacking? Growth hacking é uma forma de trabalhar o crescimento do seu negócio com base na construção empírica de melhores práticas a Boa partir de noite, tudo hipóteses. bem? Pode sim, pode retirar tanto a Rafaele quanto a Leilane. De hipótese e experimentos. Espera aí, gente, só tentar tirar aqui o microfone do pessoal. Foi. Então, o que é growth? Growth é trabalhar o crescimento do negócio baseado em hipóteses e experimentos. Quando a gente fala de growth hacking, muita gente lembra lá só do hack, né? Do hackzinho, alguma sacada inteligente que vai fazer o negócio crescer de forma exponencial. Só que, gente, isso não existe, tá? Existem sim alguns atalhos que muitas vezes vão dar certo, muitas vezes por algum determinado tempo. Então, tem muita gente que fica pensando no growth só naquela pessoa, no profissional, aquele cara que vai ter um monte de que vai fazer com que meu negócio realmente alcance aquele crescimento. E, gente, não é por aí, tá? Então, hipóteses e experimentos. A partir do momento do conceito de trabalhar diversas hipóteses e experimentação dessas hipóteses, cara, a partir desse momento você já entendeu o que é growth hacking. E aí, qual que é a linha de raciocínio? Focar esforço no principal problema ou alavanca. Então, qual que é o meu principal objetivo? Aí, a partir dali, eu vou pensar em melhoria, tá? Ideias. O que eu tenho? Quais são as ideias em prol de resolver e aplicar, certo? Então, cara, qual que é a forma mais fácil, mais rápida para mim de fazer com que essas melhorias aconteçam, certo? Garantir que você vai aprender com sucesso em sucesso. O que acontece? Muitas vezes no meu time, muitas vezes ali quando a gente está executando alguma estratégia, cara, o que eu já fiz que deu muito certo? O que eu fiz que deu muito errado? Tá? Errar não é um problema. O problema é errar e continuar persistindo no erro, certo? Então, o que eu preciso garantir? Que eu estou aprendendo
com todos os meus erros e com todos os meus acertos, tá? Então, eu vou usar esse aprendizado, tudo que eu tive ali que foi um sucesso ou que foi um erro, e eu vou usar isso daí para gerar novos testes, certo? Então, a partir do momento que eu consigo mapear, cara, eu preciso catalogar tudo que eu estou fazendo para mim saber realmente o que que vai dar certo, o que que vai dar errado. O que que deu certo, o que que deu errado. Eu não vou repetir o mesmo erro. Só que eu posso aprender com aquele erro e só então eu vou conseguir elaborar coisas novas, tá? Tá, mas de onde surgiu o growth, né? O termo growth hacking foi cunhado lá em 2010 pelo Sean Ellis. Ele é inclusive o autor desse livro, Hacking Growth. Eu aconselho a todo mundo comprar. Cara, independente se você já trabalha numa empresa que tem essa dinâmica de growth hacking ou não, tá? Justamente para entender, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E o Sean Ellis, ele é ex-líder de growth do Dropbox. Até aquele momento, ninguém tinha falado desse termo. Ele fez um post lá em 2010, falando sobre esse termo, tá? E na época, que ele entendeu para surgir essa metodologia? Ele analisou as empresas lá do Vale do Silício, empresas que tinham um crescimento acelerado, e descobriu que elas tinham alguns pontos em comum relacionados com o crescimento. Todas fugiam do marketing tradicional, tá? Então, elas faziam outras coisas. Enquanto as empresas tradicionais estavam trabalhando aquele marketing que todo mundo conhece, que todo mundo estudou na faculdade, as empresas de crescimento acelerado estavam testando coisas novas, tá? Muitas delas tinham times dedicados exclusivamente ao growth. Então, tinha uma formação bem heterogênea. Não é só o profissional de publicidade, o profissional de marketing nesse time. Eu tinha ali um desenvolvedor, eu tinha uma pessoa especialista em produto, uma pessoa especialista em dados. Então, é um time que acaba englobando diversas áreas para possibilitar que essas empresas conseguissem ter ali aquele crescimento acelerado. E por que um time dedicado? Essas empresas, elas acabavam tendo esse time dedicado porque quando você está dentro de uma estrutura de marketing, muitas vezes você não tem uma autonomia muito forte até para testar, porque você tem que entregar ali seu resultado de branding e outros tipos de resultado que a empresa já demanda do time de marketing. E dentro do time de growth, eles tinham total liberdade de realmente testar, de começar a aplicar coisas novas e realmente buscar ali aquele crescimento. Tá? Então, eram coisas diferentes. E esses times faziam rigorosas otimizações baseadas em análises e dados. E aqui a gente começa a falar do tal do matemarketing. Então, cara, muita gente faz publicidade ou faz uma faculdade ali de comunicação, uma faculdade de marketing, pensando em fugir dos números. E growth, ele é totalmente baseado em número. O que a gente vê hoje, muita gente falando de otimização de campanha, de análise de dados, lá atrás, esses times que começaram a pensar nisso. Então, análise dos números, análise de cada etapa ali do processo, da jornada daquele cliente, analisando esses números que era possível entender onde que estava o gargalo, onde que ele precisava melhorar, e essas otimizações eram baseadas realmente em entender todos aqueles contextos de dados, todo aquele dado que era gerado por esse time de growth, tá? Tá, mas quais são as premissas do growth hacking? Onde começa isso daí? O que eu preciso ter para mim praticar growth hacking, tá? A premissa do growth hacking, primeiramente, é crescer, é o crescimento. Então, a área de growth de uma empresa ou profissional de growth que está atuando aí no mercado, ele precisa realmente focar no crescimento. Ele não vai focar em awareness, ele vai focar realmente em fazer com que aquela empresa cresça, tá? Aumente seu faturamento, sua rentabilidade, a quantidade de clientes, tá? Métrica Norte, que é a NSM, né? A North Star Metric. O que é isso? Cara, eu preciso ter um objetivo claro. O que eu quero alcançar? O Sean Ellis, inclusive, cita muito com relação ao Facebook lá atrás, quando ele estava nesse processo inicial de growth. Cara, o que era o objetivo deles?
o principal objetivo do Facebook era ter usuários dentro da ferramenta. Então, eles tinham aquilo como uma métrica norte. A Uber, eles tinham duas métricas, porque eles, inclusive, com dois times distintos. Um focado em ter motoristas, eu precisava trazer o máximo possível de motoristas para dentro da plataforma, e outro time focado em ter usuários, pessoas, passageiros que iam utilizar aquela plataforma. Tá? Então, eu preciso entender, cara, eu tenho um SaaS, eu preciso de um sistema, eu tenho um sistema, cara, eu preciso ter usuário dentro dessa ferramenta. Então, qual que é a minha métrica? O que que eu vou realmente medir como sucesso da minha estratégia de growth? Eu falando até um pouco de outro mercado, porque quando a gente fala de growth, a gente ouve muito falar de internet, de empresas de crescimento de 30, 40, até 100% ao mês. Cara, mas growth também dá para ser aplicado em outros mercados. Quando eu falo de growth, eu posso aplicar o growth no varejo, por exemplo. Como que eu vou medir growth dentro de um supermercado, por exemplo? Cara, a quantidade de pessoas que eu tenho ali transitando dentro da minha loja, ou a quantidade de tickets que eu emito dentro da loja. O que é que eu vou medir? Eu estou focado em trazer gente para dentro da loja, eu estou focado em aumentar o ticket médio, por exemplo, ou quando eu falo de indústria também. Então, o growth, ele pode ser aplicado não só em empresas de tecnologia, tá? A questão é como eu vou adaptar essa mentalidade de growth para outras áreas. E daí a gente tem a terceira premissa do growth, que é experimentação, experimento. Empresas que experimentam uma vez ao ano, tipo, eu faço um experimento por ano, eu vou fazer um teste por ano, cara, ela vai crescer? Talvez. Agora, como que eu faço com que a minha empresa realmente tenha um crescimento acelerado? Mais uma vez, não é tendo um hack que vai fazer com que aquilo alcance números estratosféricos. Não. Quando eu falo de experimentação, eu estou falando de crescer de pouquinho em pouquinho, de 1% em 1%, sabe? Então, se eu tenho um experimento e tenho um processo de experimentação rápida, eu acabo conseguindo trazer, quanto mais experimentos eu faço, mais crescimentos, microcrescimentos eu vou acumulando, e isso vai fazendo com que a minha empresa tenha um crescimento mais acelerado, tá? Então, crescer é a premissa mais básica do growth. Para isso acontecer, o processo precisa englobar diversas expertises que passa pela aquisição, ativação, receita, retenção e indicação de usuários, tá? Ou de novos clientes, certo? Muita gente, muita empresa acaba focando muito somente ali na aquisição. E isso é o maior erro. Inclusive, a gente está vendo que está cada vez mais difícil esse processo de aquisição de clientes. Então, crescer, eu não posso pensar em crescimento só olhando para aquisição. Eu tenho que pensar em toda essa jornada. Eu preciso aumentar a minha aquisição, ter estratégia também para aumentar a minha ativação de clientes, aumentar a minha receita, reter o máximo possível de clientes, e também fazer com que esses clientes indiquem novos usuários ou novos clientes. Tá? A NSM é a métrica que define o que significa crescimento para a empresa, ou algum problema que você vai resolver. Porque o growth, eu não preciso só falar de growth para a empresa. Eu posso falar, por exemplo, de growth para um produto. Então, o growth é essa metodologia, tá? E ele pode ser aplicado de diversas formas. Ele pode ser para um projeto, para um problema específico. E essa métrica que vai ser essencial para manter o foco das ações, que realmente importa. Então, tudo que eu vou fazer, todos os meus experimentos, que é a base, uma dessas bases aí desse tripé, tudo tem que ser voltado para resolver esse problema e focado em melhorar aquela minha métrica norte, tá? A métrica principal não pode ser vender mais ou ter mais lucro, por exemplo. Ela tem que ser ela pode ser número de usuários ativos, leads qualificados, o número de clientes, MRR, vai depender realmente do que define o sucesso do modelo de negócio, igual eu falei já. Então, vai depender do negócio, eu estou falando de uma indústria, eu estou falando de varejo, cara, qual que é a métrica principal para medir o seu sucesso? Tem muita empresa que fala, por exemplo, de rentabilidade. Cara, eu vou medir a minha rentabilidade?
E essa métrica, ela tem que ser smart. Eu tenho que conseguir medir, tem que ser possível de alcançar, ela tem que ser uma métrica realista para me atingir, tá? E os experimentos são o motor da operação. Então, é por meio desses experimentos que a gente vai descobrir de fato o que funciona e o que não funciona. E aí, alguns exemplos aí comuns são os testes AB, que muita gente fala, né? Tô falando de uma página de cadastro, cara, cor de botão, quantidade de campos de formulário, tudo isso são experimentos, tá? Ou falando, por exemplo, de um varejo. Cara, eu tenho uma loja que eu vou usar essa loja, vamos supor que seja uma rede aí de eletrônicos, tipo uma Casas Bahia da vida. Cara, como eu posso pegar uma loja dessa e vou usar como loja modelo, que eu vou fazer experimentação de mercado nessa loja? Então, eu vou gerar testes ali dentro. Vou mudar a disposição das minhas gôndolas, a disposição do fluxo da loja. Eu vou. Quais os testes que você vai fazer ali? Então, a experimentação não tem que ser necessariamente em página, experimentação em anúncio. A gente ouve falar mais disso por conta do marketing digital, que é o que está em alta. Porém, é totalmente possível de aplicar isso em qualquer tipo de mercado. A gente aplica muito isso lá em indústria, por exemplo. Acaba que eu não consigo fazer, claro, a mesma quantidade de experimentos que uma empresa de software conseguiria fazer, mas eu consigo fazer alguns testes pequenos, por exemplo, de precificação, teste dentro de um determinado canal, um teste de produto, foco dentro de determinada região. Então, a gente consegue trabalhar também esses testes de otimização em outros segmentos, tá? E alguns outros exemplos são os testes de descoberta, que são tentativa de algo que nunca foi feito, e pode valer a pena na estratégia de crescimento, tá? Por que fazer growth hacking? Crescimento vem da soma, como eu falei, de vários crescimentos pequenos. Então, para mim crescer 30%, eu não preciso crescer com uma ação 30%. Eu posso crescer 1%, ter 30 ações em que eu vou crescer 1%, por exemplo. E aí eu vou eliminando aquilo que não está me trazendo resultado, que não está me trazendo crescimento. Possibilita rodar vários experimentos ao mesmo tempo. Então, cara, quando a gente fala de growth, mas eu preciso rodar uma coisa, um só experimento por semana ou por mês? Não, cara, você pode rodar diversos experimentos e ir medindo isso. Então, a matemática aqui, o matemarketing, é muito importante por isso. Quando eu estou rodando esses experimentos, eu preciso conseguir mensurar tudo isso. Cara, eu vou analisar quanto eu estava vendendo, ou como estava o tráfego no meu site antes e como está o tráfego no meu site agora, como que está a minha taxa de churn, por exemplo, dentro de uma ferramenta SaaS, as pessoas que estão saindo. De acordo com o que eu vou medindo, eu posso fazer um teste AB, por exemplo, dentro ali de um e-mail ou de uma página de conversão, e ao mesmo tempo eu estou fazendo um experimento lá na minha estratégia de retenção, por exemplo. E com isso eu vou acumulando esse aprendizado e gerando mais ideias para otimização. E aí uma coisa importante da gente entender é o funil de vendas. Cara, como que tá essa jornada do meu cliente? Tá? Visitante. Esse funil, o visitante é ali aquela pessoa que está no processo de descoberta, por exemplo. Eu tenho que abastecer o máximo possível, e aí eu preciso ter uma estratégia específica para cada etapa desse funil. Cara, que estratégia, que experimento eu vou fazer para aumentar a quantidade de pessoas conhecendo a minha marca ou que geram algum tipo de interesse, que estão tendo primeiro contato ali com a minha marca ou com a minha empresa. Tá? Então, eu preciso sim ter estratégias focadas em cada etapa desse funil. Beleza, consegui ali um número X de visitantes, um percentual desses visitantes virou lead. Cara, como que eu posso aumentar a taxa de conversão desses visitantes em leads? Então, eu já crio experimentos não só para a etapa dos visitantes, eu começo a criar também experimento para
cada etapa. Beleza, eu estou conseguindo gerar mais visitantes, porém eu ainda não tenho uma boa taxa de conversão em lead. Que tipo de experimento que eu vou gerar? Cara, eu vou fazer um teste AB na minha página, eu vou fazer um teste AB de formulário, vou fazer alguma alteração no formulário, vou fazer a alteração de copy dos meus anúncios, por exemplo, a copy da página ou do meu site, no caso se for um e-commerce, como que eu vou construir ali a minha vitrine para que esse e-commerce consiga ter uma conversão melhor. Beleza, consegui ter uma estratégia para mim aumentar a geração de leads, aumentar a minha geração ali de pessoas interessadas. Oportunidades. Eu tenho uma taxa de conversão de leads em oportunidades, que são aquelas pessoas que estão preparadas realmente para se tornar um cliente. E aí eu preciso também ter algum tipo de experimento, estratégia, pensar sempre em cada etapa desse funil. Cara, o que eu posso fazer para melhorar a conversão dos meus leads e transformar eles em oportunidades, se transformar ali num SQL ou no MQL, um lead qualificado mesmo para venda. E assim sucessivamente. Cara, como que eu faço para que essas oportunidades se tornem cada vez mais clientes? Então, eu preciso ter sempre essa medição da taxa de conversão em cada etapa do funil. E em cada etapa dessa aqui, vocês precisam entender que tipo de experimento poderá ser feito para melhorar essa conversão, certo? Porém, esse funil de vendas, ele está defasado. Surgiu o novo funil de vendas, que agora ele não termina na minha venda. Na verdade, agora a venda, ela é a metade, é o meio do caminho. Beleza. Eu passei por todas essas etapas de conhecimento de marca, a pessoa entendeu o que é meu produto, toda a etapa da jornada do cliente, até ele comprar. Agora, a partir dali, eu preciso fazer com que esse cliente, esse comprador, adote, realmente entenda meu produto, passe a usar meu produto, porque senão, depois que ele comprou, se eu estiver falando, por exemplo, de um produto de recorrência, pode ser que eu perca esse cliente. E aí eu tenho uma alta taxa de churn, que é realmente esse cancelamento, a quantidade de clientes que eu vou perdendo durante o tempo. Quantos clientes que eu tinha ali no mês 1, no mês 2, quantos daquele do mês 1 que continuam ali dentro do meu, utilizando a minha ferramenta, ou um cliente que compra o meu produto ou serviço e deixa de comprar de mim. Eu, enquanto indústria, eu trabalho com a recorrência, por exemplo. Os meus clientes, eles compram mensalmente de mim, que é o varejista. Como eu mantenho esse varejista comprando de mim e, inclusive, aumentando ali aquele pedido ou aquelas vendas dele? Então, eu tenho que focar na adoção, retenção, expansão desse cliente, tá? Como que eu vou fazer com que esse cliente compre mais de mim? Eu tenho um produto, eu tenho uma esteira de produtos que eu posso trabalhar, por exemplo, um upsell nesse cliente. Como eu vou converter esse cliente, fazer com que ele compre outros produtos de mim? Aumentar o ticket desse cara, aumentar o valor que ele deixa ali para minha empresa, tá? E por último, o engajamento barra indicação. Eu tenho estratégias para fazer com que esse cliente que já comprou de mim, eu consegui vender novos produtos para ele. Eu tenho como fazer com que esse cliente me indique algum outro cliente. Eu tenho como fazer com que esse cliente goste tanto de comprar de mim, consumir de mim, que ele vai indicar para um amigo. E aí a gente trabalha também algumas estratégias. Cara, eu posso ter, por exemplo, dar algumas premiações, dar alguma comissão para esse cara. Por exemplo, o SaaS, normalmente o que eles fazem? Eles têm ali muito forte um programa de afiliados. Alguns eventos hoje já estão fazendo isso também. Você vai lá, você se cadastra naquele evento. Por exemplo, o RD Station, no Summit deles, que foi online no último ano, cara, eles tinham ali uma régua. Se você indicar X pessoas, você ganha um bônus. Se você indicar Y, você ganha um bônus ainda um pouco maior.
Então, eles trabalharam muito forte o poder da indicação, tá? Porém, esse funil também já está ficando defasado. Hoje, o que a gente tem visto de mais forte nas empresas é trabalhar um funil em Y, onde eu tenho ali um viés de inbound, que é onde eu faço aquele processo de atração, onde eu trago esse consumidor até mim, esse consumidor ele chega através de SEO, através de campanha, ou através de alguma isca digital. Eu faço esse canal de atração, certo? E também, em paralelo, eu rodo uma estratégia de outbound, que é onde eu tenho ali um time de inside sales, onde eu tenho um hunter que vai fazer prospecção, vai trazer ali leads qualificados, já indo atrás realmente dessas pessoas, fazendo phishing, né? Uma ferramenta muito utilizada para isso. Eu trabalhei muito forte, por exemplo, o outbound, quando eu trabalhava com serviço, com a venda de serviço. Tá? Em paralelo, a gente tinha uma estratégia de inbound rodando e, ao mesmo tempo, eu estava indo ali atrás de pessoas que tinham um perfil para consumir o meu produto ou serviço. E aí eu trabalho muito forte, tanto um time de inside sales, aqui no viés de outbound, quanto a geração de leads via a estratégia de inbound. E aí a gente avança ali para aquele finalzinho de funil que também abre novamente. Tá? Então, qualifiquei todos esses leads, passei pela fase de negociação, consegui concluir a venda, e aí vamos para aquele processo de expansão. Porém, aqui, como eu tenho duas avenidas de captação, então eu passo a pensar em experimentos e estratégias para otimização em cada uma dessas avenidas. Cara, como que eu otimizo a minha estratégia de inbound para que ela me traga cada vez mais resultados? E como que eu otimizo também a minha estratégia de outbound para que ela me traga cada vez mais resultados, certo? Então, olha, como que eu posso... Eu montei ali meu time de inside sales, eu tenho ali um hunter, eu tenho um closer, que são responsáveis por toda a tratativa, né? O hunter, que é aquele que vai buscar esse lead e qualificar esse lead ali, e o closer é aquele que realmente vai fechar a negociação. Como que eu posso melhorar, por exemplo, dentro do meu playbook de vendas, a forma como eu vou trabalhar esse lead, a forma como eu vou vender para esse lead que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar com spin, qual que é a melhor forma de eu vender para as pessoas dentro do meu perfil de produto, tá? E dentro de inbound da mesma forma. Então, eu vou trabalhando pequenas melhorias de conversão para que eu consiga chegar aqui no final do meu funil de vendas e ter um crescimento que se torne cada vez maior e exponencial, tá? Então, gente, o que vocês têm que focar muito em cada etapa do processo, mensurar cada etapa do processo e ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu falo muito do botão, cara, dentro do seu site, você trabalha com Google Optimize lá, faz um teste AB dentro da sua página, você sabe quanto tempo que as pessoas ficam na página, o que elas mais, quais são os conteúdos que elas mais visitam, como que está a rolagem daquela página, eles estão chegando até onde você quer que chegue. Eu tenho um formulário, esse formulário está no rodapé, só que eu estou vendo aqui via minhas ferramentas de análise que o meu usuário, a pessoa que acessa o meu site, ele não está rolando até lá. Então, cara, pega esse formulário, vamos fazer um teste, vamos colocar em uma página, eu vou testar e vou colocar esse formuláriozinho lá em cima, lá no topo. Assinatura de newsletter que vai lá para o topo. Compara os números de ambas as páginas, vê qual que está trazendo mais resultado. Cada detalhe desses vai somando e vai somando, e aí eu vou trazendo cada vez mais crescimento ali para o meu negócio, tá? Tá, mas e como é esse processo? Qual que é o processo de growth? Tá? Isso daqui é uma coisa que tem que estar bem clara na cabeça do time. Gente, growth não é só uma metodologia, um ABC. Growth é muito mais uma mentalidade. Tá? A gente tem que trabalhar muito forte na cabeça do nosso time aquela cultura de growth.
Então, growth não é só ir lá no gerenciador de anúncios e otimizar, não é só ir lá na página e otimizar uma página, otimizar a copy de um e-mail, não é só eu fazer um lançamento de algum produto e dentro da estratégia de go-to-market ali, eu trabalhar, por exemplo, com uma mídia de massa que eu vou conseguir gerar resultado. Não, cara, cultura. E cultura eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se implantar. Então, até no processo de contratação do time, vocês têm que conseguir identificar se aquela pessoa que vai compor um time de growth, eles têm já fit cultural com essa estratégia, tanto com a sua empresa, tá? O processo, ele é um processo cíclico. Então, primeiro eu começo ali na análise. Cara, eu vou entender todo o meu cenário, tudo que eu já fiz, que deu certo, que deu errado. Vou para um processo de ideação. O que é isso? É onde eu começo a gerar as ideias daquilo que pode me gerar um crescimento. O antigo ali brainstorm, né? Onde a gente senta o time, cara, vamos gerar ideia, vamos gerar ideia. O que a gente pode fazer? Dentro disso, gerou ali um mundo de ideias, e aí a gente passa para um momento de priorização dessas ideias. O que vai gerar um maior impacto para o meu negócio dessas ideias? O que é mais fácil de ser aplicado? O que é mais rápido? O que é mais barato? O que realmente vai trazer um impacto maior para aquela North Star Metric lá que a gente definiu? Priorizei, agora eu vou para um momento de teste. É onde eu vou aplicar tudo aquilo ali que eu priorizei, e aí depois eu volto para um momento de análise. O que deu certo desses testes que eu fiz, o que deu de errado, o que eu posso melhorar, o que eu preciso eliminar. Então, o processo de growth, ele é um processo que ele não acaba nunca dentro de uma empresa. Tá? Então, começando aqui, gente, eu trabalho dentro de uma planilha. Basicamente, eu preparei uma planilha, inclusive eu vou disponibilizar ela aí para vocês lá no grupo, tá? Nessa planilha, eu determino ali qual que é a empresa, né? E qual que é o projeto que está sendo trabalhado. Qual que é a North Star Metric, o que a gente quer alcançar? Qual que é a métrica que eu vou trabalhar e que eu preciso alcançar? E ela lembra sempre que ela tem que ser uma métrica SMART, tá? Qual que é o meu orçamento? Eu tenho um orçamento definido para trabalhar dentro desse projeto, para trabalhar dentro da empresa? Quem que é a pessoa responsável por esse projeto? Tá? Por quê? Gente, sempre é necessário ter ali um gestor desse projeto, que é a pessoa que vai convocar ali as reuniões, que vai acompanhar, analisar esses números e conduzir todo o time. Ciclo de testes. Aqui, o que é uma coisa importante é qual é o ciclo de testes? De quanto em quanto tempo eu vou parar e analisar aqueles testes? Normalmente, a gente tenta trabalhar em empresas, por exemplo, de tecnologia, trabalhar com o menor tempo possível. Então, eu vou ter um sprint de 7 dias, eu vou ter sprint de 15 dias, eu vou ter sprint mensal. De quanto em quanto tempo eu vou reunir com o meu time e analisar aqueles números? Só que uma coisa que vocês têm que lembrar é, quanto mais eu testo no menor espaço de tempo, maior a possibilidade de eu encontrar ali experimentos que vão me gerar crescimento. Tá? Então, quem vai crescer mais? Quem testa ali, faz 10 testes por semana ou quem faz 10 testes por ano? Que pode ser que vai encontrar alguma coisa que vai gerar um crescimento ou não. Aqui eu defino quais são os OKRs que eu vou acompanhar, os 3 principais, pelo menos, OKRs que a gente vai acompanhar. Eu estou falando de acesso no meu site, ou de quantidade de leads gerados, ou vai ser o MAU, que é a média mensal de usuários ativos ali na minha ferramenta. Qual que vai ser o OKR que você vai acompanhar? Tá? Definir qual que é o aha moment. O que é o aha moment? Tá? Por exemplo, a Uber, eles identificaram que o usuário ele tinha uma
predisposição a continuar utilizando a ferramenta a partir do momento que eles faziam a primeira viagem. O Facebook, quando ele foi criado, ele identificou que as pessoas tinham um potencial maior de continuar utilizando a rede social a partir do momento que ela tivesse pelo menos 5 amigos. Por que que isso é importante? A partir disso, vocês vão otimizar não só campanha, mas vão otimizar também o próprio produto para ficar cada vez mais simples você fazer com que aquele usuário, com que aquele cliente atinja aquele aha moment. Então, ele eu tenho uma predisposição maior a continuar usando a sua solução, continuar comprando de você, tá? E aí, quando a gente fala de growth, por que é importante eu ter um time multidisciplinar? Que growth não é marketing. Growth é a estratégia do negócio. Quando eu encontro um aha moment, eu posso, inclusive, mudar todo o meu produto, ter uma interferência ali, tanto na área de desenvolvimento, na área de, sei lá, de financeiro ou algo assim, que vai impactar na utilização ou para fazer com que aquela pessoa continue utilizando meu produto, serviço, continue comprando de mim. Então, o aha moment é importante que vocês façam talvez uma pesquisa, se você não tiver um dado ali, já que você consegue analisar e encontrar qual é o aha moment, faça uma pesquisa com seu usuário, faz uma pesquisa com seu cliente, tá? Para conseguir identificar qual que é aquela maior importância, ou aquele principal momento que ele que fez com que ele continuasse comprando de você, tá? E aí, dentro dessa planilha, eu já centralizo tudo. Eu centralizo qual que é a buy persona, a proposta única de valor, a pesquisa de must-have, quais são os canais de tração que vão ser importantes de ser utilizado aqui dentro do meu negócio, da minha realidade. Faço toda a parte de priorização de ideias, relatório de testes, que é onde a gente vai mapeando todos os testes, tudo que foi sucesso ou que não deu tanto certo assim. Sales Canva e também um funil pirata. O que é a buy persona? Tá? É aquele personagem fictício que representa o cliente ideal de um negócio. Quanto mais eu conheço o meu cliente, quanto mais eu conheço o meu consumidor, o meu usuário, mais fácil fica de conseguir atingir e fazer com que ele se converta. Se eu não conheço para quem eu estou comunicando, para quem eu estou vendendo, cara, eu não vou conseguir me conectar com essa pessoa. Então, eu preciso trabalhar muito forte em ter uma persona cada vez mais refinada. Porque aí eu consigo trabalhar uma copy muito mais específica, eu consigo trabalhar uma segmentação de público muito mais específica, o próprio canal que eu vou trabalhar muito mais específico, tá? Então, a própria construção ali da minha ferramenta ou na construção do meu produto, em indústria, como que a gente avalia isso? Cara, quanto mais eu conheço meu cliente, mais fácil fica de desenvolver um produto que vai realmente sanar uma dor daquele cliente. Então, não estou falando só de segmentação de anúncio lá no Facebook. Cara, eu estou falando de toda a construção do meu negócio. Então, preciso conhecer a minha persona. E aí, como que a gente faz aí para determinar essa persona? Tá? Determino sempre ali qual que é o nome dessa pessoa, qual que é o sexo dessa pessoa, desse perfil de cliente ideal, qual que é a idade, onde que ela mora, qual que é a renda familiar, estado civil, tem filho, não tem, qual que é a profissão, é formado, não é, qual que é a formação dessa pessoa, quais são os principais interesses que essa pessoa tem. E aí, a partir dali, eu vou determinar também quais são as principais dores e frustrações dessa pessoa. Quais são os principais medos e dificuldades que ela encontra na rotina dela, no dia a dia dela. Ela tem um objetivo, ela tem um desejo, ela quer viajar, ela quer ser bem-sucedida. O que ela quer? Qual é o objetivo dela? Com relação ao meu produto, por exemplo, eu trabalho hoje com produto de limpeza. A principal dor
é chegar em casa e não ter, e a casa tá bagunçada, é chegar em casa, não conseguir ter uma limpeza ali tão eficiente. Então, eu preciso entender qual que é a dor, qual que é o medo dela. Ela tem um medo, por exemplo, de receber um amigo em casa e passar vergonha, ou receber um familiar em casa e se sentir constrangido porque a casa dela não tá limpa, não tá com aquele cheirinho agradável, não tá um ambiente propício para ela receber essas pessoas. Ah, qual que é o objetivo? Cara, ela quer ter uma casa mais limpa, ela quer um produto que não necessite tanto esforço, ela quer ter praticidade, ela quer um produto que seja barato, mas que também entregue uma certa qualidade. E qual que é o sonho e a aspiração dessa pessoa? Qual que é o sonho dela? O que que ela busca para a vida dela? Quer ser rica? Quer ter um carro, quer andar de Ferrari? Qual que é o sonho? Eu conseguindo identificar cada etapa dessa daqui, eu consigo otimizar, por exemplo, na minha copy do meu anúncio e ser cada vez mais assertivo. Então, se eu tenho uma copy que ela está muito focada ali na dor, no objetivo daquela pessoa, no sonho dessa pessoa, cada vez mais eu consigo otimizar ali o meu processo de atração, por exemplo, e também de conversão. Proposta única de valor. O que é a proposta única de valor? É o fator que diferencia um negócio perante a concorrência. Ela consiste no principal benefício que a organização entrega ao cliente a partir de seus produtos e serviços. É o porquê que uma pessoa deve comprar uma empresa em detrimento da outra. Lá no comecinho da apresentação, falei que eu ajudo empresas a crescerem, né, a aumentar suas vendas, utilizando estratégias de marketing e vendas de crescimento acelerado. Isso é a minha proposta única de valor. E a gente tem visto isso crescendo muito, né? Principalmente no marketing digital. Agora, qual que é a proposta única de valor, por exemplo, de uma loja de carros? O que que eles entregam realmente para o cliente? O que que diferencia ele do principal concorrente? Quando você pensa, por exemplo, numa garagem de veículos, cara, você chega ali, você tem 10 garagens, uma do lado da outra, na mesma rua. Por que que eu vou comprar em uma e não na outra? Então, as empresas elas têm que entender o que que diferencia ela. E aí, como que eu vou determinar? Cara, eu conheço a minha persona, eu conheci a minha persona, então eu vou pegar tudo aquilo que eu entendi da minha persona, quais são as tarefas que ela executa, quais são os ganhos que ela espera, quais são as dores do dia a dia. E aí eu vou montando a minha proposta de valor. Quais são os ganhos que o meu produto tem quando comparados ali ao ganho que o meu cliente espera? Quais dores que o meu produto, o meu serviço ou a minha empresa resolve das dores do dia a dia ali do meu cliente? Isso aqui serve, inclusive, quando a gente vai formatar um produto, quando a gente vai trazer um produto novo para o mercado, e não só para empresas que já estão em andamento, que já estão num processo de venda ou algo nesse sentido. E aí aqui eu determino são os meus produtos e serviços que vão resolver todos esses problemas. E aí sim eu chego na minha proposta única de valor. Por exemplo, ajudo empresários a alcançar um crescimento acelerado através de tráfego pago. Ajudo empresas a conseguir mais clientes e melhores através do marketing digital, por exemplo. Ou eu ajudo pessoas a conquistar o sonho de ter o carro dos seus sonhos, ou algo nesse sentido. Então, aqui é onde a gente determina realmente qual que é a minha proposta de valor. Por que que eu preciso fazer isso? Cara, porque é a partir daqui que você vai escorrer toda a sua estratégia. Se eu realmente ajudo alguém a ter, por exemplo, lá na empresa, lá na Zupani, a gente ajuda donas de casa a terem uma limpeza cada vez mais prática a um custo-benefício cada vez melhor, perdão. Então, tudo que eu faço, desde lá do meu desenvolvimento de produto, quando a gente vai trabalhar matéria-prima, junto com o pessoal de P&D, cara, eu preciso entregar um produto da melhor eficiência possível,
ao menor custo possível para que eu possa entregar esse produto de qualidade. E lá na ponta, eu vou entregar um produto que vai dar aquele conforto para aquela dona de casa. Então, isso impacta em todo o processo da empresa. Tá? Must have. O que é o índice de must have? Tá? Ele ajuda a identificar o potencial de crescimento da sua empresa. Então, eu tenho uma grande ideia ali, uma big idea que eu vou revolucionar o mercado. Essa ideia realmente é tão interessante assim? O que a gente trabalha muito quando a gente está falando de growth? Cara, eu vou lançar primeiramente um MVP. Ninguém chega lançando ali o produto final, por exemplo. Ou se eu tenho um negócio que já funciona, que já está andando, eu vou fazer uma pesquisa com a minha base de clientes. Pelo menos 20% além da minha base. Vou entrar em contato com essa base de clientes e vou usar um gatilho mental da exclusividade para convidar para a pesquisa. Oferecer algo em troca para incentivar ainda mais a participação dessas pessoas. Tá? Um desconto, um brinde, alguma coisa nesse sentido. E aí, qual que é o ponto-chave dessa pesquisa? A gente vai perguntar como você se sentiria se não pudesse mais usar o nome do... Aí você vai falar lá o nome do seu produto, ou da sua solução, ou da sua empresa. E aí ele vai responder essa pergunta, essa pesquisa simples. Muito frustrado, um pouco frustrado, nada frustrado, ou parei de usar já. Aqui é onde você vai saber se o seu produto deve continuar no mercado ou se você precisa reformular ele. Então, a gente vai mensurar os resultados da pesquisa e se pelo menos ali 40% dos entrevistados responderem muito frustrado, o potencial da empresa ou do seu projeto, do seu serviço ali, do seu produto é muito alto. Então, tem que ter pelo menos 40% dos entrevistados respondendo o quê? Que ele ficaria muito frustrado. Tá? E aí, a gente tem que explorar todo o potencial do negócio para levar a solução para o maior volume de pessoas. E aí aqui é a hora que, beleza, conseguir atingir 40%, é a hora de dar atração, então, para aquilo. É onde eu vou passar a trazer o máximo possível de pessoas, ter estratégia ali de aquisição, retenção, e durante esse processo também ter estratégia de melhoria de produto. Tá? Se a pesquisa apontar que a empresa não é vista como essencial pelos seus clientes, a gente precisa rever a estratégia. O caminho que a gente está seguindo talvez não seja muito bom e o crescimento pode até vir, mas vai ser aquele crescimento demorado. Eu vou ter um custo muito alto para alcançar esse crescimento. Tá? Então, a gente precisa muito aproximar dos clientes para fazer essa pesquisa, inclusive qualitativa, para entender melhor quais são essas dores, o que eles têm de expectativa. A gente faz muito pesquisa hoje no próprio Instagram da empresa. Tá? Abre uma caixinha de pergunta. Não precisa ser aqueles formulários. Cara, se você tem um engajamento legal lá no seu Instagram, começa a perguntar, cara, por que você usa? Qual que é a expectativa de vocês? O que vocês esperam? O que vocês queriam de novidade? Tá? Assim a gente consegue entender o que seria mais interessante para eles para poder pivotar ali o projeto, certo? E aí, dentro lá da planilha, inclusive, tem lá a opção de a gente coloca quantas pessoas responderam muito desapontado, e aí a gente já tem o resultado, já trazendo se a gente vai prosseguir com o projeto e melhorar ele, ou se a gente vai precisar pivotar. Tá? Então, eu vou disponibilizar isso aí para vocês também lá no grupo. Canais de tração. O que são os canais de tração? Tração, gente, é crescimento, certo? E aí, vocês já devem ter ouvido falar lá do livro Traction, que fala que existe 19 canais de tração que são utilizados para atrair o cliente para o negócio. Então, a gente pode utilizar ali o marketing viral, relações públicas não convencionais, marketing pago em buscador, Google Search e algum outro, por exemplo, Bing, anúncio em rede social, display, anúncios offline. Cara, anúncio off ainda traz resultado. Às vezes não é um pouco mais caro, mas dependendo do negócio, por exemplo, para o meu negócio, ainda traz resultado para a minha realidade. Cara, às vezes eu preciso fazer uma demarcação de território. Às vezes eu estou trabalhando ali com um ponto de venda, por exemplo, eu tenho meu produto dentro do atacadão, dentro do açaí. Cara,
eu vou fazer demarcação de território, muitas vezes próximo ali, para poder aumentar a minha venda, ou gerar pelo menos a lembrança de marca e a consideração de compra lá dentro do ponto de venda. Otimização de SEO, marketing de conteúdo e por aí vai. Então a gente tem 19 possibilidades e vão surgindo, cada dia vão surgindo novas que podem ser trabalhadas. Agora a questão é, qual eu vou usar no meu negócio? Eu preciso usar todas? Não. Eu vou usar só o tráfego pago? Eu vou usar só Facebook e Instagram? Só Google? Parece que as pessoas hoje em dia só estão pensando em tráfego pago, cara. Sendo que está ficando cada dia pior, está ficando cada vez mais caro. Agora, depois da atualização do iOS 14, está ficando mais difícil ainda eu trabalhar no remarketing, por exemplo. Cara, eu preciso começar a pensar em outras possibilidades. E aí, com isso, inclusive, gente, o matemarketing e trabalhar dados dentro da empresa tem se tornado cada vez mais importante. Então, essa área de crescimento, ela é muito importante, cara. A gente precisa, não é aquele negócio que você vai fazer nas coxas, sabe? É o tipo de coisa que você precisa de pessoa boa, pessoas de shape, profissionais que entendem não só de tráfego, não só de copy, não só de estratégia, não só de programação, mas entende de negócio. O cara que está fazendo tráfego, ele tem que entender de copy, ele tem que entender de layout, até para poder falar, cara, olha, tá uma bosta isso daqui, e o canal de tração é um canal de tração que pode trazer resultado para a gente, mas talvez o anúncio não tá bom. E aí, então, começar a identificar isso. Às vezes o próprio profissional de tráfego dá uma ideia de, cara, eu não sou mais um gestor de tráfego, eu sou um media buyer. Eu compro mídia não só de Facebook e Instagram e Google. Cara, eu vou pensar em outras coisas. Poxa, eu posso fazer uma adesivação ali na praça de alimentação do Goiânia Shopping e eu vou colocar um QR Code que vai gerar um tráfego ali para minha página. Cara, o que eu vou fazer? Tá? Porém, qual é o canal de tração que eu vou usar? Aí entra a questão da priorização. Então, beleza, eu vou listar ali todos os canais de tração que fazem sentido para o meu negócio. Cara, Google, Facebook, Instagram, quais são os canais de tração? Beleza. Qual que é o custo de cada um? E aí você vai dar uma nota de 1 a 10, tá? Aqui no caso de custo, a gente inverte um pouco essa questão. 10 é o mais barato, tá? E 1 ele é o que acaba se tornando um pouco mais caro. Segmentação de 1 a 10. Quanto eu posso segmentar o meu público? E aí eu vou dar ali uma nota de 1 a 10, tá? Controle, quanto eu posso controlar aquele canal? Por exemplo, Facebook, Instagram, Google, por que as empresas vão muito para esse lado? Porque eu consigo trabalhar com um custo mais baixo, pelo menos conseguia, agora está se tornando cada vez mais caro. Eu tenho um alto potencial de segmentação, alto potencial de controle, porque eu posso pausar a todo momento. Tempo de preparo, cara, é rápido, eu consigo criar um anúncio aqui e subir em 5 minutos. E o tempo de saída, cara, eu quero pausar isso daqui. Também é muito rápido e eu consigo escalar muito fácil. Então, vou dando aqui notas de 1 a 10. E aí, no final, eu vou ter uma média desse canal. Aqueles canais que tiverem a melhor média são aqueles canais que têm o maior potencial de trazer impacto aqui para a minha NSM. Então, por que Facebook, Instagram, Google são os que mais aparecem? Porque, no geral, a média deles é muito boa. Eles tendem a ter a melhor média, tá? Porém, não é só isso que dá para fazer. Cara, SEO, o custo de SEO é 10. Que custo eu tenho para fazer SEO, cara? É meu time que vai fazer isso. Eu tenho que ter um time ali preparado. Ah, no máximo eu vou pagar ali para ter um artigo de blog. O meu programador vai preparar a minha página para estar adequada ali com relação a SEO. Eu vou ter uma estratégia ali de cauda longa, enfim. Vou trabalhar uma estratégia, mas o meu custo é muito baixo. Mais baixo, inclusive, do que o próprio custo de tráfego pago. Potencial de segmentação. Eu já não tenho tanto um potencial de segmentação, porém eu consigo segmentar de acordo com as palavras-chave que eu estou colocando, que eu estou utilizando.
Potencial de controle, cara, total. Eu consigo ter um controle com relação à estratégia que eu estou usando. Porém, eu não tenho controle se aquilo ali vai ter um bom posicionamento no Google ou não. Só que eu posso ir otimizando para que minha página vá subindo, certo? E aí, detalhe, tá, gente? O SEO não precisa ser só na página. Eu posso trabalhar SEO, por exemplo, no meu canal do YouTube, que hoje é o segundo maior buscador. Tempo de preparo. No SEO é um pouco mais longo. Tempo de saída. Cara, é um pouco mais complicado também. Eu consigo escalar SEO? Não tanto. Porém, se eu consigo acertar a veia, hoje eu dou um exemplo lá no blog da empresa. O nosso blog é uma bosta. A gente não tem uma página que está realmente preparada. O nosso site ele é bem institucional, é uma coisa que a gente precisa melhorar. Mas não é tanto o nosso foco, até porque, cara, não é isso que escala o nosso negócio. A gente acaba focando no que realmente dá tração. Porém, no nosso blog, a gente conseguiu acertar ali um conteúdo interessante de voltar para o consumidor final e que está ali no orgânico rodando sempre, e eu tenho muito acesso nisso. E aí eu consegui escalar a quantidade de acesso do meu site graças a isso. E também eu tenho um conteúdo voltado para o varejista, que escalou bem. Eu tenho 2 conteúdos lá que, assim, são totalmente fora da média e que me trazem mais de 6.000, 7.000 acessos mês orgânico para o nosso site. Tá? E aí eu analiso, na média, quais canais eu devo priorizar. Os últimos, eu tenho um canal que ele não está tão priorizado, a prioridade dele não é tão boa, a média dele não está tão boa. Só que eu tenho uma velocidade de ação de teste nele rápido, cara, talvez seja interessante eu trazer ele para cima. Talvez seja interessante, então, classificar ele um pouquinho mais para cima e fazer um teste nesse canal. Tá? Gente, uma coisa que eu uso muito é o Sales Model Canvas. O que é isso? É uma nova metodologia para visualizar a estruturação do processo de vendas, tá? Como assim? A gente viu que a gente tem ali as etapas do nosso funil. E aí eu preciso ter um playbook ali onde eu vou identificar, cara, o que é cada etapa do meu funil? Aqui eu trouxe um exemplo de uma escola que era cliente minha. Inclusive, André, fica a dica aí. Cara, qual que é a minha primeira etapa ali da pessoa que entrou no meu funil? Ela se tornou um lead, certo? E aí, isso daqui eu já estou fazendo interlocução com o meu time de vendas, com o meu time de inside sales. Então, growth não fica só em marketing, eu estou falando de negócio. Mais uma vez, marketing, vendas, marketing, né, que a gente fala. Cara, na primeira etapa, beleza. O cara se tornou meu lead lá. Qual que é o meu objetivo, então, com o meu lead? Eu preciso determinar isso daqui, eu preciso ter isso claro, até para mim saber como eu vou conduzir. Eu preciso, então, com o meu lead, eu vou gerar conexão com esse cara, certo? Para essa escola, que era uma escola até voltada para o supletivo, cara, a validação que eu tinha daquela etapa, como que eu validava que eu gerei aquela conexão? Eu fiz a ligação, meu time fez a ligação, conseguiu qualificar o lead. Aí a gente tinha lá com eles um formulário de qualificação dentro do CRM, tinha um processo de qualificação. A ligação durou mais de 4 minutos. Por que isso? Cara, eu não gero conexão com ligação de 30 segundos. Eu preciso ter essa ligação durando pelo menos 4 minutos. Então a gente trabalhou, a gente fez uma análise lá nos números da importância de sempre trabalhar isso e viu que as ligações duravam em média 2 minutos e meio. E a nossa taxa de conversão do lead era muito baixa. Então, o que a gente fez, cara? Preciso que o meu time de inside sales passe a ter uma ligação de no mínimo 4 minutos. Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar nessa etapa? A gente vai usar um discador, que lá o CRM era integrado com o discador, então era o dia inteiro, o cara desligava a ligação, já estava fazendo a próxima ligação. O próprio CRM, WhatsApp, e-mail, o próprio caderno que ele anotava ali, a gente colocou como uma ferramenta, colocou um asterisco aqui, porque é uma ferramenta que acaba que a gente não tem tanto controle, mas essas eram as ferramentas importantes para a gente conseguir gerar essa conexão nessa etapa. Qual que é o tempo de estagnação? O que é o tempo de estagnação? Cara,
quanto tempo esse lead vai estar aqui dentro, se eu não conseguir gerar conexão, quando que ele vai voltar ali para o meu funil, para mim continuar fazendo nutrição dele, assim, fazer com que ele depois retorne para esse processo, porque acaba que ele não fechou. Ah, beleza, a gente determinou ali que é 3 dias. Virou lead. Cara, dentro de 3 dias, eu já estou fazendo contato com ele, não consegui contato, ou eu não teve uma qualificação legal, dentro de 3 dias, volta ele lá para o funil de marketing, tá? Quais são os motivos da perda? Fechou em um concorrente, contato errado, menor de idade, distância da unidade. Aqui a gente mapeia qual é naquela etapa ali, quais são os motivos de perda, até porque a gente consegue conduzir ali com relação a objeções, melhoria desse processo nessa etapa. Então, gente, aqui é onde a gente começa a construir até informação para o nosso playbook de vendas. Qual que é a nossa taxa de conversão atual e qual que é a nossa meta de avanço? Cara, hoje eu tenho 30% de taxa de conversão. Eu quero aumentar para 40%. Então, seguindo tudo isso daqui, estruturando, dando treinamento para a equipe de Inside Sale, melhorando a abordagem deles, eu quero conduzir ali para um crescimento de 40%. Beleza. Aqui, eu estou trabalhando a minha meta ali, Smart, certo? Beleza. Esse cara, eu validei ele. Consegui gerar conexão, fiquei mais de 4 minutos, esse cara tem interesse. Gerei o interesse nele. Ele avançou para a próxima etapa, que é a oportunidade. Qual que é o meu objetivo a partir do momento que esse cara se torna uma oportunidade? Eu preciso gerar urgência nele. Eu preciso fazer com que ele queira realmente já fechar ali uma matrícula, certo? Então, como que eu vou validar isso daí? A minha etapa de implicação, por exemplo, lá no Spin Selling. Eu consegui gerar necessidade, cara, dentro da minha condução com aquele lead, eu estou conseguindo fazer com que gerar essa necessidade, ele realmente está interessado, ele agora está querendo avançar, realmente está se mostrando interessado ali em fazer aquela matrícula. Quais as ferramentas que a gente vai usar? Tempo de estagnação nesse processo aqui entre gerei aquela primeira conexão, continuo fazendo ligação com ele para avançar 10 dias. Qual que é o motivo da perda? Esse cara, eu preciso levar ele talvez ali para um balcão, às vezes ele foi mal atendido, ou não consegui criar valor suficiente para esse cliente. Então, aqui é onde a gente começa a entender o que eu preciso melhorar para poder melhorar a taxa de conversão. Cara, minha taxa de conversão era 60%, minha meta de avanço foi 60%. A gente identificou que, beleza, nessa etapa a gente estava ok. Eu precisava melhorar, então, o quê? A quantidade de leads que eu trazia para a oportunidade, de 30% para 40%. Aqui eu tinha, a partir do momento que eu conseguia trazer esse lead para essa etapa, eu tinha uma conversão legal, e aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de pré-matrícula. Qual era o meu objetivo? Dar sequência nisso, dar sequência para essa pré-matrícula. Qual que era a minha validação? Cara, esse cara, e aí isso tinha que ser feito pessoalmente lá dentro da escola. Então, minha validação a pessoa veio até aqui, ela fez a matrícula, a partir desse momento que ele avança para a próxima etapa. Se ele visitou e fez a matrícula, ele vai para a próxima etapa. Quais as ferramentas? O Vind, que é a ferramenta que a gente usava lá para a parte até de gestão de vendas e tudo mais, e pagamento. E-mail. Tempo de estagnação, 2 dias, porque aqui eu não posso demorar. Então, aqui eu precisava gerar aquela urgência, né? Lá do começo. Atendimento no balcão, motivo da perda, que às vezes eu não tinha um bom atendimento lá no balcão. Taxa de conversão, 90%. A gente já identificou que isso era uma boa taxa de conversão. Então, a pessoa chegou lá no balcão, a gente tinha uma boa taxa. E aí, a minha meta de avanço era de 90%. Porém, a partir do momento que ele fez a matrícula, eu preciso receber, que é a minha última etapa, que é onde eu faço a minha validação através do pagamento dele. Ferramentas através de boleto ou Pix. Tempo de estagnação em 1 dia. A gente identificou que dentro de 1 dia ali, se a pessoa não pagava, corria o risco de eu perder ele. E aí a gente
via os motivos da perda, falta de dinheiro ou desistência. E aí, a partir daqui, por exemplo, dentro de tudo isso que eu falei, por exemplo, motivo de perda, cara, falta de dinheiro. O que eu posso dar de condição? Eu posso dar uma condição melhor? Eu posso dar um prazo para esse cara pagar? Eu posso usar ali, por exemplo, um cartão de crédito ou um cartão de crédito que eu vou cobrando recorrente todos os meses. Isso vai me gerando informação para mim otimizar a minha empresa, não só a minha campanha. Taxa de conversão era de 90%, a gente determinou ali que a gente queria ter uma taxa de conversão de 100%. Tá? Então, a gente, dentro lá dessa planilha, inclusive, eu já trago ali cada etapa para vocês definirem os sales canvas de vocês, tá, gente? Então, desde a parte de reconhecimento, educação do lead, seleção, então virou um deal, fechou o negócio. E aí aqui, na parte verde, é onde aquele nosso funil, ele vai se expandindo. Cara, no onboarding, qual é o meu objetivo no onboarding com aquele cliente? No uso e impacto, qual é o meu objetivo? Expansão e retenção. Cara, eu tenho um objetivo de vender um novo produto, de ter um upselling com esse cliente. Então, a gente, inclusive, eu trouxe aqui um Sales Canva, inclusive, que vai por todas as etapas ali daquela jornada do cliente, dentro da área comercial. Entendi tudo do meu negócio. Sei qual que é a minha meta, a minha NSM, né? Eu sei qual que é o meu budget, eu sei quem é o gestor, qual é o meu aha moment, se o meu negócio ele realmente faz sentido. Eu já identifiquei quem é a minha persona, minha proposta única de valor, identifiquei tudo. Agora é a hora de gerar o máximo de ideias possíveis para alcançar a NSM. Não sei se vocês perceberam que isso tudo a gente está percorrendo aquele processo de growth, tá? Então, focado na NSM, eu preciso focar no meu indicador master ali, o que eu quero realmente atingir. Como que a gente faz isso? Meu sprint hoje, que eu atuo, que eu faço, que não é tão focado no digital, é muito voltado para o negócio tradicional, inclusive, que é a indústria. Eu faço um sprint semanal com a minha equipe. Toda semana a gente tem ali a reunião de staff, onde a gente determina, cara, o que a gente vai fazer na semana seguinte. Toda minha reunião é sempre na sexta-feira. A gente determina o que vai fazer na semana seguinte. Eu trabalho com mais de um indicador, de acordo com o nosso planejamento estratégico. A gente tem a nossa NSM, porém, a gente trabalha numa metodologia de BSC, Balance Scorecard, que aí eu tenho ali metas por financeiro, de aprendizado, de processos e por aí vai. Então, toda semana, a gente determina ideias de coisas que a gente vai desenvolver, tanto na área de trade, quanto na área de canais, que é onde a gente trabalha a nossa expansão, quanto na área de marketing. E essas ideias, a gente sempre linka ela lá no nosso Trello. A gente usa um Power Up que é o de OKR. Então, eu determino os OKRs, eu vinculo cada atividade minha a um OKR daquela do que a gente determinou no nosso BSC, tá? Nosso planejamento estratégico. Então, determino as ideias, o que vai ser feito, o que tem de ideia. Cara, eu vou mudar a cor de um botão, vou mudar a copy de um anúncio, eu vou criar uma página nova, eu vou lançar um ponto de venda modelo, aqui a gente vai trazer as ideias. E aí a gente começa a priorizar essas ideias. Mais uma vez, notas de 1 a 10. De 1 a 10, qual é o impacto gerado por essa ideia? Lá, o impacto na minha NSM, tá? De 1 a 10, qual é a confiança que eu tenho que aquilo ali vai dar certo? Que aquilo ali vai me trazer um resultado? E de 1 a 10, qual é a facilidade de execução daquela ideia? E aí aqui, mais uma vez, a gente traz essa média, e dentro dessa média a gente identifica quais são as ideias que a gente vai trabalhar primeiro. Ah, mas tem uma ideia aqui que eu acho que é muito rápido da gente fazer essa semana, e ela é tranquila, não vai demorar muito tempo. Cara, às vezes se ela não tiver ali com a média muito boa, traz ela para cima, testa, aumenta. Cara, às vezes você tá com um time ali que não tá nem gastando 100% do tempo dele, o que é errado, mas dá para trabalhar outras ideias. E aí, sempre trabalhando, dá para se trabalhar ideias em paralelo.
Em indústria, por exemplo, quando a gente fala de produto, é um pouco mais difícil, porque produtos demoram, principalmente quando a gente fala de produto químico lá na empresa, tem que ser produto registrado, então é coisa de meses. Isso daí eu não consigo fazer com uma velocidade de ação muito, muito grande. Então a facilidade disso é muito baixa. Porém, eu não posso deixar de fazer. Então sempre trago isso para cima também nas reuniões de sprint de desenvolvimento de produto. Tá? Agora, cara, eu vou testar uma ação específica em um mercado X. Isso daí eu consigo fazer rápido. Consigo pegar um promotor, por exemplo, e fazer um teste da layoutização de gôndola em um mercado e medir o resultado, o giro daquele produto lá num período de uma semana. A gente consegue fazer isso. Ah, eu vendo carro. Cara, às vezes é um processo um pouco mais longo ali de pesquisa e tudo mais, mas o que eu posso fazer? Eu posso testar, por exemplo, ali na venda de acessório? Eu posso testar em outros produtos, em outros serviços, tá? Então, isso daqui é a nossa priorização de ideias. Priorizei as ideias, eu tenho meu relatório de testes. O que é esse relatório de testes? Gente, tudo tem que ser documentado. Senão, amanhã, o Joãozinho lá da minha equipe vai dar a mesma ideia que a gente já sabe que não deu certo lá atrás. Então, cara, qual que é o nome aqui dessa ideia? Qual que é a descrição daquilo que a gente vai desenvolver? O tipo, se é tráfego pago, se é desenvolvimento de produto? Quais são os recursos que vão ser afetados? Ah, eu preciso de fulano, ciclano, beltrano, do que eu vou precisar para executar aquele teste? Quais são as métricas cruciais para me medir aquele teste? Quando que ele vai começar? Quando que ele vai terminar? Qual que é a minha hipótese? Antes mesmo de começar o teste, eu tenho uma hipótese sobre aquilo. Cara, se eu fizer isso daqui, eu acredito que vai chegar no resultado tal. Quais são as possíveis interferências? Ah, minha conta de anúncios pode cair porque eu estou fazendo uma campanha aqui que ela é meio dark. Um exemplo. E aí aqui a gente determina quais são as possíveis interferências, e aí no final do teste a gente chega na conclusão. Cara, o que aconteceu? Quais são as conclusões? Deu resultado? Não deu? Pinta lá de verdinho se deu resultado, vermelho se não deu, e aí bola para frente, que aí a gente já sabe o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar. Aquele teste ali, se a gente vai trazer ele de novo ali para a ideação, cara, beleza, testei a página, testei formulário. Amanhã esse formulário deu muito certo, o outro não deu. Só que no meu próximo teste, eu vou pegar o formulário que mais deu certo e vou mudar a copy da headline ali daquele formulário, ou vou mudar a cor do botão. Ah, qual que teve mais resultado? Beleza, peguei, ó, já melhorei o formulário, melhorei a cor do botão, melhorei a headline, agora eu vou mudar o layout da minha página. E aí, aos pouquinhos, você vai chegando no melhor possível que você tem para ser trabalhado, tá? E aí, no final, como que a gente analisa isso? E aí eu uso muito o funil pirata, né? Que é o Pirate Funnel, que é a hora que a gente analisa os números. Então, aqui eu determino quais são as métricas, né? Ver que isso daqui é o nosso funil, reconhecimento, aquisição, ativação, receita e tal. Semanalmente, a gente determina aqui foram as ações que eu fiz, quais são as ações, né, que a gente foi fazendo. Semana 1. Qual que foi o resultado absoluto? Por exemplo, em reconhecimento, aquisição ali. Quantas pessoas entraram no meu site? Tá? Em aquisição, quantos leads foram gerados? Ativação, quantos clientes ou quantas pessoas se transformaram em oportunidade? Receita, qual que é a receita que eu consegui obter ali naquela semana? Retenção, quantas pessoas eu consegui reter? Quantas recomendações eu consegui ter naquela semana? E aí aqui eu tenho um percentual de participação, eu vou medindo isso semanalmente e eu consigo identificar lá no final, qual que é a minha média mensal, tá? Por que de identificar a média mensal? Porque agora eu já sei, cara, a cada X pessoas que entraram no meu site, eu consigo transformar X em leads, X eu consigo ativar tanto de receita, tanto de retenção, e consigo já medir aquele percentual
de cada etapa do meu funil. Só que aí eu consigo entender, cara, na semana 1, o que foi feito na semana 1 que talvez eu tenha tido um percentual de aquisição maior com relação ao reconhecimento do que na semana 2. E aí, eu analisando o que eu fiz ali no passado, eu vou juntando isso para conseguir chegar ali no ideal para o meu negócio. Tá? Então, aqui é a parte realmente de entender os números e otimização. Gente, com relação a growth, vou liberar aqui os microfones. André, tá me ouvindo? Cadê? Não quis me estender demais, já passei até um pouquinho aqui de 1 hora, eu acho. Deu 1 hora e um pouquinho. Deu 1h10, mais ou menos, 1h15. Foi ótimo, Felipe. Ótimo. E aí os comentários aqui no grupo, né? Acho que alguns me mandaram um PV aqui também falando sobre a apresentação. O Daniel começou a acompanhar, mas eu acho que ele não está mais na sala. E fez alguns comentários aqui que tem estudado muito sobre o tema e que esse conteúdo depois, acho que nós vamos disponibilizar. Se você vai enviar depois o vídeo, né? Sim, tá gravado. Ótimo. Beleza? Ótimo. Alguém que está aí na sala quer Tem fazer alguma alguma pergunta dúvida? para o Felipe? O Marcão está entrando aí. Felipe, eu já li bastante sobre growth, mas você, cara, você expôs o assunto com uma clareza que Felipe, você já pensou em dar aula, Felipe? eu tô absurdamente impressionado positivamente, Ué, assim, André, eu dou uns porque treinamentos de vez em quando. Não, mas aula mesmo? Você já pensou em dar aula? Ai, cara, não pensei, mas estou aberto a conversas. proposta. É o que o Marcos está falando, assim, a sua didática ela é muito boa, né, Marcos? Assim, E ele foi no pitch, assim, assim, você tem experiência, claro, parabéns de antemão por tudo, por ter aberto aí não só o conhecimento sobre o tema, mas também a forma de viabilizar, né, de você trabalhar com growth, né, você colocou aí a metodologia, as ferramentas que você utiliza, que eu realmente, sim, conheci algumas, mas elas não estavam conectadas da forma que você colocou, entendeu? Dentro do sistema, né? E para mim, já valeu o meu mês já, cara, essa palestra. Essa Coisa palestra boa. sua foi para glorificar, assim, esse conhecimento de growth. Sério mesmo, eu tô muito bem, positivamente impressionado com a forma que você colocou o tema e a clareza, assim, não tem dúvida, assim, sobre como fazer growth e Legal. como a forma de entregar valor, né, para o cliente, para dentro do seu negócio, você tá dentro. Eu realmente parabéns, sucesso, cara. Sorte da Zupani ter você aí dentro, viu, velho, cara? Porque Ó, já está aumentando seu passo aí, Felipe. se eu fosse Pois empresário e é. tivesse visto essa palestra, já tinha levado você, viu? Parabéns, cara. Cara, Deixando o a pessoal Mandinha falar. até saiu aqui. Eu ajudei um pouco lá no processo de construção lá do departamento de growth lá do Cicobi, sabe? Inclusive a Amanda, quando ela foi para lá, foi dentro desse processo. Então, se tiver alguém aí precisando disso aí para a empresa Legal. também, eu presto consultoria aí de vez em quando e só me chamar que a gente troca uma ideia, toma um café. Gostou, Muito bem. Ludmila? Acompanhou? Tá sem áudio, Ludmila? Acho que deve ser seu fone, Ludmila. Não, ainda não. Foi. Nada. Marcos, qual a empresa que você está mesmo? Cara, eu tô como consultor agora, eu tô com o meu próprio Legal. negócio e o meu foco é mais a parte de estratégia de marca, né, e com branding, estratégia de inovação também, né, Legal. olhar para o modelo de negócio e ver oportunidade, olhando Cara, para eu o acho que essa comportamento planilha também. vai te ajudar muito aí, viu, Marcos? Eu vou mandar aí para vocês depois lá no grupo. Acho que dá para conduzir legal aí até com seus clientes, quem você estiver prestando aí alguma consultoria. E aí, Uhum. se tiver alguma dúvida também, quem tiver alguma dúvida com relação a ela, como usar lá, se estiver tendo algum problema lá, só me
me avisar que eu dou um salve. Vou Cara, ajudando vocês. tá muito fácil, hein? Eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Que esse assunto foi novo para mim em 2019. Eu entrei como gerente de marketing lá na Milhão e uma das pegadas lá era a parte de crescimento, né? Eles falam marketing comercial. E era um assunto que eu não dominava. Eu realmente minha pegada era sempre foi marketing institucional, promoção, evento, essas coisas. E aí eu corri atrás, né? Fui ler imersão com o pessoal do comercial e aí eu aprendi muito, assim, aprendi todas essas ferramentas, mas não tá, para mim não se colocou de uma forma tão conectada assim com indicadores, né? Que é uma coisa que eu tinha dificuldade lá de levantamento, de fazer o setup mesmo de informação, né? De ações e até mesmo como conduzir essa cultura que você falou. Acho que a palavra principal que você colocou bem no início foi a questão da cultura de ter essa metodologia ali embarcada dentro do dia a dia do negócio, né? E, cara, Então, não adianta se o time não tiver alinhado, não tem metodologia que salva. Não tem, de verdade. Isso daí Gente, será que meu áudio apareceu? Agora voltou. sim, Ludmila. agora sim. Ai, meu Deus. Agora sim. Nossa, Felipe, estou impressionada, viu? Entrei e falei assim, vou ver, né? O que vai sair. Eu ia perguntar se você é professor, viu? Porque que didática, gente. Pode ser, não pode, Ludmila? Pode ser Mas... professor, não pode, Ludmila? Total. Não, Ludmila, pode eu perco total, a muito conta de fácil quantos de treinamentos entender. eu dou. Vamos Nossa, fazer. gente, quantas ideias me veio na cabeça. A mãe, a pessoa que trabalha é mãe, né? À noite, aí a criança, né? Sabe como que é, né? Meu Deus. Seja muito Só bem-vindo. queria agradecer mesmo, que eu gostei. Não, meu filho, espera só um pouquinho. Eu só queria agradecer mesmo, porque eu amei. Nossa, eu tô assim encantada. Parabéns, viu? Obrigado. E agradecer por você ter compartilhado tanto. Não esperava tanto e quero agradecer mesmo. Só entrei para falar isso, agradecer e parabenizar. Realmente estou encantada. Obrigado, Ludmila. Gente, tem Bem, mais alguma Felipe, coisa, André? a gente começa a entender, assim, na verdade, essa transformação do marketing, ela já é antiga, né? Já tem aí uns Sim, 10 sim, anos que sim. a gente tem um movimento transformador, talvez até um pouco mais do que isso. E o marketing lá atrás, até quando eu comecei, né, a trabalhar com marketing, há 22, 23 anos atrás, o marketing era mais intuitivo. É claro que lá atrás a gente já se apoiava em pesquisa de mercado, buscava, mas ele era mais intuitivo e o marketing tinha um viés mais artístico, Sim. né? E hoje o marketing é ciência. Quando você fala da matemática, né, e de você trabalhar com dados e você metrificar o seu trabalho, o marketing é ciência, né? Então, a pessoa que realmente ela não tem capacidade analítica, ela não consegue trabalhar com um número grande de dados e processar isso para tomada de decisão, é muito difícil ela conseguir um bom resultado, é muito difícil ela conseguir performar com marketing hoje, né? Então, com os diversos recursos que nós temos hoje, a quantidade de metodologias que estão à disposição, você apresentou algumas aqui, acho que é o caminho. Assim, o marketing é ciência, né? E cada vez mais ele tem se mostrado assim, né? E assim, cara, hoje, marketing para mim, eu trabalho muito mais em planilha e BI do que em cima de criação. É isso. Desde que eu estava na faculdade ali, que quando eu comecei a ir para o segmento de indústria e tudo mais, que eu comecei a ver, cara, a quantidade de informação, quantidade de dados, na verdade, que a gente tinha. E aí, a capacidade de transformar esses dados em informação e transformar isso em estratégia lá no final, que é uma coisa que a gente até conversou lá naquela primeira conversa que a gente teve, é o que traz realmente resultado. Porque quando a gente fala de growth, e aí não só growth hacking, voltado ali para o digital, que, mais uma vez, cara, todo mundo fala de growth, mas só fala disso. Só fala de anúncio, só fala de Mídia, né? Mídia de digital. mídia. Cara, o cara acha que faz growth só porque ele está fazendo tráfego, sabe? Uhum. Mas não é. Eu vou dar um exemplo, assim, cara,
lá na indústria. A gente tem informação, hoje a gente investe muito, tanto em BI e conteúdo interno, o time de promotor, eu trabalho com um incentivo para os caras, eu dou premiação para os caras baseado em pesquisa. É o cara que está no campo, então eu trabalho muito forte, por exemplo, o acompanhamento de pricing. Cara, eu acompanho assim, ó, na unha, como é que tá, como é que eu tô com relação aos meus concorrentes, minha participação de mercado, onde que eu tô crescendo, onde que eu tô caindo. Eu tenho integração hoje, por exemplo, com o canal indireto, que é um canal importante. Eu tenho integração, cara. Eu sei como é que tá o sellout desse cara, eu sei onde que eu tô vendendo mais, qual que é o vendedor do meu distribuidor lá que tá vendendo mais, lá no interior do Maranhão. Cara, beleza, ó, fulano de tal teve uma queda de X%. É lá que eu vou executar alguma ação, sabe? Então, informação, cara. Informação, acompanhar dado, entender de número, porque, de verdade, marketing não é só Facebook e Instagram. E aí é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, assim. E eu sou aquele advisor desse conceito de marketing estratégico desde sempre, assim. Então, o que growth me encantou tanto, assim? Por que eu falo que eu faço growth há mais tempo do que eu conheci o termo growth? Fui conhecer termo growth hacking tem o quê? Uns 3, 4 anos. Agora, cara, eu faço growth desde que eu comecei a trabalhar com marketing. Desde lá na Coca-Cola, lá que eu tinha que fazer uma ação de selinho, de sellout lá com um determinado cliente. Cara, aquilo ali para mim, eu tava testando ver se aquilo lá ia funcionar ou não. Entendeu? Então, quando às vezes a gente também fala, cara, growth é muito distante da minha realidade. Não é. Às vezes você está aplicando aquilo ali no seu dia a dia, às vezes você não estruturou um processo de growth, mas você está aplicando ali pequenas coisas. Cara, a partir do momento que você identifica, cara, beleza, estou aplicando eu estou buscando crescimento, estou focado ali, então eu vou estruturar agora o processo. Vou mapear tudo, vou entender o que está dando certo, o que está dando errado, e vou propor melhorias. Cara, experimentação. E é assim que a empresa vai crescer. E é isso, Show gente. de bola, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela contribuição. Tenho certeza que Obrigado o vocês. nível do grupo aí aumenta, melhora, aumenta bastante com a contribuição sua. Você vai me mandar o vídeo para gente para fazer os Te recortes? mando. Me manda que eu faço os recortes e já publico para a turma lá. Fechou, combinado, e depois eu mando lá no grupo lá a planilha, tá? Vou dar uma olhadinha, ver se ela tá tudo certinho lá e mando para vocês. Beleza, gente? Tá ótimo. Grande Obrigado, abraço, Felipe. boa noite para Ludmila, até vocês. mais. Marcos, Até mais. abraço. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.